Peça a Deus que ilumine o nosso professor, tá? Que ele seja um instrumento nas mãos de Deus para dividir conosco esse capítulo tão importante. Amém. Assim como você está, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção agora, Pai. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, Pai. Amém. Essa palavra tão maravilhosa, o estudo de Apocalipse, que está se caminhando para o fim, Pai. Nós pedimos a tua bênção especial sobre o nosso instrutor, Amém. Jefferson. Que o Senhor esteja falando através dele, Pai, para os nossos ouvidos, para que nós possamos escutar a tua mensagem, Pai. Amém. A mensagem do tempo do fim, Pai. Amém. Nós precisamos ouvir essa mensagem e falar a todos, Pai. Amém. Abençoa cada família aqui presente, aos que estão chegando também, Pai. Amém. E abençoe os que estão nos ouvindo de casa e os que não puderam vir também. Amém. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Amém. Bom,
É sempre uma alegria poder voltar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento das profecias com vocês. Como o irmão acabou de orar, nós já estamos na reta final dessa série sobre o livro de Apocalipse, e hoje o nosso tema será sobre o capítulo 17. Como disse o irmão Flores, é sem sombra de dúvidas um dos capítulos mais controversos do Apocalipse. Eu talvez não o considere um dos mais difíceis, porque nós temos ali as trombetas que também são bastante complexas, mas existe bastante controvérsia sobre o capítulo 17, e eu já até me antecipo a dizer para vocês que nós não temos ainda uma visão completamente alinhada sobre o capítulo 17. Existem algumas visões distintas, principalmente sobre a besta, que vai aparecer ali uma vez mais, embora vocês já tenham estudado sobre a besta no capítulo 13. Mas a besta do capítulo 17, alguns entendem que representa um outro sistema ou algo dessa natureza. Então, nós vamos dar alguns passos aqui nesse estudo, sabendo que em um dado momento, pisando num terreno que precisa ainda ser mais desbravado, apresentaremos apenas hipóteses, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma colocação, fique à vontade. Esse é um espaço onde nós precisamos estabelecer um diálogo. Então, a gente vai usar a Bíblia também, e eu vou contar com o auxílio de vocês para fazerem a leitura, tá certo? Então, nós vamos começar lá no capítulo 17, é o nosso capítulo de estudo, versos 1 e 2, para introduzirmos a mensagem. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Alguém pode fazer a gentileza de ler a passagem? Veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se envenenaram os que habitam na terra. Ótimo. Então, existem vários detalhes aí nesses dois versículos que nos interessam descobrir. Vocês já seguramente estão bastante calejados nesse quesito, que é entender que as profecias não se entendem como se lê. Então aqui nós temos uma série de símbolos contidos apenas nesses dois versos. Mas primeiro eu queria trazer aqui o seguinte comentário. O texto lido diz que a profecia inicia com a vinda de um anjo. E o texto diz que esse é um anjo que continha as 7 taças, ou uma das 7 taças nas suas mãos. Na semana passada, vocês estudaram justamente sobre as 7 últimas pragas do livro de Apocalipse. E aqui nós não sabemos exatamente que anjo é esse, são 7. Mas o que o texto diz é que um desses 7 anjos, responsáveis pelo juízo final de Deus, é quem dá a visão, digamos assim, para o profeta João no capítulo 17 de Apocalipse. Um desses 7 anjos. E por que isso é importante? Porque eu não sei se o Silas em algum momento chegou a entrar nesse detalhe com vocês, mas embora o livro de Apocalipse não seja completamente cronológico, a partir do capítulo 12, vocês entraram justamente em uma sequência cronológica desse livro. Eu trago aqui a lembrança de vocês o seguinte: lá no capítulo 12, vocês estudaram, por exemplo, sobre o dragão perseguindo a mulher. No capítulo 13, foi acrescentado 2 outros inimigos do povo de Deus. No capítulo 12 era o dragão, no capítulo 13 era a besta e o falso profeta. Lembra que na semana passada o professor Silas falou com vocês desses 3 inimigos, do dragão, da besta e do falso profeta? Então eles aparecem no capítulo 12 e no capítulo 13. No capítulo 14, nós temos Deus levantando agora um grupo de pessoas, chamados de 144.000, com a mensagem de quantos anjos? 3 anjos. Veja, existem 3 demônios, o dragão, a besta e o falso profeta, e no capítulo 14, Deus agora levanta 3 mensagens para combater esses 3 demônios, que o inimigo tem usado para enganar e seduzir o povo de Deus. No capítulo 15, que é a sequência do capítulo 14,
ele mostra o fechamento da porta da graça. E a porta da graça só é fechada quando a mensagem do capítulo 14 ela é anunciada e recebida por um grupo de pessoas aqui na terra. Tanto que lá no capítulo 14, você vai recordar que o anjo, ele chama aquele que tem a foice afiada nas suas mãos e diz assim: venha, porque a seara da terra já está madura e está pronta para a ceifa. O que isso significa? Que cada pessoa do planeta Terra já tomou a sua última decisão. Ou seja, aparece o dragão no capítulo 12, aparece a besta e o falso profeta no capítulo 13, aparecem os 3 anjos no capítulo 14 para fazer o combate, é o povo do inimigo e o povo de Deus. Quando cada pessoa, através desse embate, tomou a sua decisão, fecha a porta da graça, capítulo 15. Quando a porta da graça é fechada, capítulo 16, derramamento das 7 últimas pragas. Após isso, nós entramos no capítulo 17. É por isso que o anjo aparece aqui agora e ele vai dedicar um capítulo inteiro que acontece em algum momento do derramamento das 7 últimas pragas para mostrar qual será o juízo sobre uma prostituta. Um capítulo inteiro para tratar sobre isso. Tamanha importância desse tema. Então, aparece esse anjo. O tema central aqui do capítulo 17, portanto, é o julgamento dessa prostituta, dessa grande meretriz. Esse é o tema central. Embora nós adentremos ali ao longo do capítulo uma série de outros símbolos, mas o foco do capítulo é o julgamento da mulher, da prostituta. Esse é o foco central. Agora nós precisamos entender um detalhe: que tipo de julgamento é esse? Será que ele é um julgamento apenas, usando até um linguajar que eu particularmente aprendi com toda essa situação do nosso país, que é o tal do trânsito em julgado? Será que esse julgamento aqui da mulher, ele ainda é um julgamento processual ou ele é um julgamento de sentença final? Quando você vai lá para o idioma grego, existem 2 palavras do idioma que João usou para escrever o Apocalipse, que é a palavra crisis e a outra que é a palavra crima. Tanto uma como a outra no nosso idioma é traduzida como juízo, mas no grego elas têm sentidos diferentes. Crises, por exemplo, é o juízo quando ele ainda está em andamento, que seria o trânsito em julgado. Crima é a pronúncia do resultado do julgamento, ou a sentença final, que pode ser absolvição, se o resultado foi positivo, ou condenação, se o resultado foi negativo. Aqui nesse caso, o apóstolo João, profeta do Apocalipse, fez uso dessa palavra, da palavra crime. Então eu vou voltar ali, quando ele diz aqui o seguinte: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o crima da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas. O que ele está dizendo com isso? Eu mostrarei para vocês agora o juízo final dessa mulher. Já não é mais tempo de julgamento, como nós chamamos na teologia adventista, que é o juízo pré-advento ou juízo investigativo. Não, aqui é execução, a sentença final. Então, entendido isso, nós vamos retomar lá o capítulo 17, versículo 1 e 2, e nós vamos estudar cada um desses detalhes que estão destacados em amarelo aí na projeção. Então, foi dito em primeiro lugar que é o julgamento final de uma prostituta. Nos diz ainda que essa prostituta estava assentada sobre muitas águas e, por fim, que ela embriagava as nações fazendo uso do vinho. Então vamos ao seguinte: o que é a mulher em profecia? Vocês já estudaram isso, creio, no capítulo 12 de Apocalipse. Todos têm isso bem claro, que mulher em profecia representa a igreja. Alguém tem dúvidas sobre isso? Gostaria de saber qual é o versículo? Ler alguma coisa da Bíblia? Não? Para quem quer anotar, Efésios capítulo 5, verso 25, é o texto bíblico que nós usamos como referência para mostrar que mulher é símbolo de igreja. E além desse, também tem 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Mulher em profecia, portanto, é igreja. Só que aqui tem algo importante para nós considerarmos. No capítulo 12, vocês estudaram sobre uma mulher que representava uma igreja pura. No capítulo 17, vai aparecer também uma mulher, mas essa mulher não é uma mulher pura. Qual foi o termo que a Bíblia usou para chamar essa mulher aí? Do que ela foi chamada?
de meretriz. E o que significa meretriz? O que é? É impura? Exatamente, como está aqui. Mas a palavra meretriz, usando o nosso português mais comum, é uma prostituta. Não é isso? Então nós temos aqui dois sistemas religiosos no Apocalipse. Um sistema religioso puro, que está vestido do sol, que tem uma coroa na sua cabeça, e um sistema religioso impuro, prostituído, apostatado, que é uma outra palavra bíblica. A palavra apostasia significa abandono da fé ou afastamento da verdade. E você quer ver como o linguajar de Apocalipse é bem parecido também com o linguajar que Deus usa para falar dessa mulher aqui? Abra lá no capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse 21. Nós vamos comparar com o que o anjo disse ali no capítulo 17. Apocalipse 21, 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só que interessante. Assim como aparece um anjo que tem as 7 taças no capítulo 17, aparece também um anjo que tem as 7 taças aí no capítulo 21. O anjo do capítulo 17 chama João para ver o julgamento da grande meretriz. O anjo do capítulo 21 chama João para ver a grande cidade, a esposa do Cordeiro, que é a igreja pura, e aqui no caso representada pela Nova Jerusalém. Então o próprio linguajar é parecido, dando a entender que existe um conflito entre esse sistema religioso puro e esse sistema religioso prostituído, impuro, como nós observamos ali no capítulo 17. Então, voltando para o capítulo onde nós estávamos, ele nos apresenta, portanto, o julgamento de um sistema religioso que está assentado sobre muitas águas. O que são águas em profecia? Povos. Está aí, pode ler? Alguém? Apocalipse 17, verso 15. O próprio anjo do capítulo vai dar o significado desse signo. Apocalipse 17, verso 15. Posso ler? Pode ler. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha só, então a gente já pode construir um cenário um pouco melhor aqui. Nós já sabemos que João está vendo o juízo final de um sistema religioso caído que está assentado, ou seja, que domina sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Não pode ser um sistema religioso qualquer. Precisa ser um sistema religioso mundial, de alcance mundial, de influência global. É isso que a profecia nos mostra. Eu esqueci de mostrar mais um detalhe sobre essa mulher aqui para vocês. Versículo 18 de Apocalipse 17. O que diz mais aí sobre essa mulher? Já sabemos que é uma igreja, mas tem um detalhe adicional. Verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Olha só que interessante. Vocês conseguiram captar que a coisa, como é um conflito? Você tem a mulher de Apocalipse 12, que também representa uma cidade. E que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Mas a mulher do capítulo 17 também representa uma grande cidade. Que cidade seria essa? A gente vai descobrir hoje. A gente vai descobrir. Então tá bom. Bom, e aí eu estou devendo mais um detalhe aqui para vocês, né? Voltando então, é o juízo final de um grande sistema religioso, que também é uma grande cidade, que domina sobre muitos povos, nações e línguas, e que tem uma influência tamanha que chega a embriagar os reis da terra com o seu vinho. E aí a pergunta é a seguinte: o que é esse vinho? Que negócio de vinho é esse? Nós não temos nenhum texto na Bíblia que explique assim de forma bem clara o que é vinho. Sabemos que o vinho para nós cristãos tem um significado. O que significa o vinho para um cristão? É símbolo do quê? Do sangue de Cristo, na verdade, da vida de Cristo, das doutrinas de Cristo.
sendo aplicadas à nossa vida. Agora tem um detalhe ali, me adiantando no capítulo 17, lá no versículo 4. Apocalipse 17, verso 4. É uma palavrinha-chave que vai nos ajudar a descobrir o que é o vinho dessa mulher. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. O que tinha nesse cálice que a mulher carregava, segundo o texto? O que estava dentro do cálice? Abominações. E ali usa o termo até imundícias. Como nós estamos apenas em adultos aqui, para você compreender a dimensão da impureza dessa mulher, a palavra que João escolheu para aplicar ali no versículo 4, foi traduzida como imundícias, é literalmente o termo que nós usamos para o esperma do homem. Então o que o texto está mostrando? Que a mulher se prostituiu e aquele sêmen da prostituição está contido no cálice dela e ela dá de beber para os reis da terra. Então é a ideia da imundícia ali aplicada na sua forma mais baixa na passagem bíblica. A pergunta é a seguinte: o que é esse vinho então? Foi dito que é um vinho abominável. Eu não vou ler os textos, apenas vou indicar para vocês, depois se vocês quiserem fazer a pesquisa, mas, por exemplo, existem várias passagens bíblicas onde Deus considera alguns pecados de forma abominável. Nem todos os pecados são abomináveis para Deus, nem todos. Existem pecados que Deus odeia e existem pecados que Deus abomina. Os pecados que Deus abomina, por exemplo, está em Provérbios 28, verso 9. Alguém pode ler? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ok, então, vinho, portanto, qual é a conclusão que os estudiosos do Apocalipse chegaram? Vinho é símbolo de falsa doutrina. Então você que está anotando aí, você já sabe que o julgamento que é o juízo final, que a meretriz é um sistema religioso apostatado, caído, que águas é símbolo de povos, e agora você já sabe que vinho é símbolo do quê? Falsa doutrina. Mas existem algumas falsas doutrinas que a Bíblia menciona. E a primeira delas que vimos aqui é dizer que a lei de Deus foi abolida. Segunda falsa doutrina, que também está contido no vinho da Babilônia. Deuteronômio 18, versos 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Obrigado. Segundo esse texto, o que mais é abominável para Deus? A feitiçaria, né? Mas a feitiçaria hoje, ela ganhou uma roupagem um pouco mais moderna. Hoje, se você fala de feitiçaria, as pessoas já se assustam, né? Se afastam. Não, feitiçaria é coisa de bruxo. Eu me mantenho afastado disso. Então a feitiçaria ganhou uma roupagem um pouco mais atual. É o que nós chamamos da crença da imortalidade da alma. Todas as crenças que usam como a sua base o entendimento de que o ser humano tem uma alma dentro dele, que quando ele morre, ela sai para fora do corpo, isso é abominação aos olhos de Deus. Porque para o Senhor, quando uma pessoa morre, ela morre de verdade. O corpo volta para o pó da terra, o fôlego volta para Deus e a alma deixa de existir. A alma só voltaria a existir no dia da ressurreição da pessoa. Então, seja consulta aos mortos, seja a crença de que quando a pessoa morre vai para o purgatório, ou vai para o limbos, ou vai para o céu e para o inferno, como até nossos irmãos evangélicos acreditam, isso aos olhos de Deus é abominação. Então, o vinho dessa prostituta é um vinho de falsas doutrinas.
e nós comentamos duas delas aqui. Uma é dizer que a lei de Deus foi abolida. Mas não precisa guardar o sábado. Essa história de guardar o sábado é coisa do judeu, já não tem mais significado para nós cristãos. Isso aos olhos de Deus é abominável e faz parte do fim dessa mulher aqui. E outro pecado abominável, que é uma falsa doutrina, é a doutrina da imortalidade da alma, que também é vinho de Babilônia e que tem embriagado os que habitam na terra. Eu não sei se o professor Silas comentou isso com vocês na semana passada, mas antes de dar a palavra a mim só, porque senão eu esqueço de comentar esse detalhe. Quem é o dragão na profecia? Ok. Quem é a besta? A besta que sobe do mar. O papado, né? E quem é o falso profeta? Não é os Estados Unidos. Poder político, né? Não. São protestantismo. Isso, protestantismo caído. Os Estados Unidos é a imagem, é a besta que sobe da terra, né? A besta que sobe da terra é uma coisa e o falso profeta é um braço da besta que sobe da terra, que é o protestantismo apostatado. Mas se a gente para analisar, espíritas, católicos romanos e protestantes não têm visões doutrinárias bastante distintas, sim ou não? Tem, muito diferentes uns dos outros. Mas como eles se uniriam então, como diz, por exemplo, a sexta praga que vocês estudaram com o professor Silas? Como seria possível que espíritas, católicos e protestantes se unissem? Exatamente por essas duas coisas que você falou. Entenderam o que ela disse? A imortalidade da alma e a lei. O vinho embriaga, assim como o vinho, que é o sangue de Cristo, nos une, certo? Quando a gente participa da Santa Ceia, isso não é um símbolo de que nós estamos unidos pelo sangue de Cristo? Ok. Assim como o vinho, que é o sangue de Cristo, nos une, o vinho que a Babilônia dá de beber às nações, que é a crença de que a lei de Deus foi abolida e que o domingo é o dia de guarda, e que as pessoas quando morrem vão para o céu ou para o inferno, essa é uma crença que une tanto espíritas como católicos e protestantes. Entendeu? Por isso que o vinho embriaga ou embebeda a todos os que habitam sobre a terra. É através dessas falsas doutrinas. Lá atrás? Aumentando um pouco, então, se eu fizer uma promessa, São Francisco de Assis morreu, eu faço uma promessa para ele, eu estou cometendo uma abominação. Abominação. Por mais que, como a gente, por exemplo, tem pessoas que pensam que os protestantes não respeitam Maria. Nós respeitamos com toda certeza, cremos que foi uma mulher santa, uma mulher piedosa, uma mulher escolhida por Deus, pelo seu caráter puro, mas que foi pecadora como somos, que morreu e que está no pó da terra. Portanto, nós não entendemos que nenhum ser humano hoje, ele poderia estar intercedendo por nós no reino dos céus. Todas as pessoas que um dia passaram por aqui, sejam boas ou más, hoje estão na sepultura. No capítulo 20, vocês vão estudar, não sei quem será o professor, mas todas essas pessoas um dia ressuscitarão, alguns para receber a vida eterna e outros para receberem a morte eterna. Mas hoje não tem ninguém no céu e não tem nenhum ser humano no inferno. Não tem ninguém, não, tem só os anjos no céu, E 3 outros personagens bíblicos que foram para lá, mas 2 deles foram sem morrer e um deles foi para lá porque ressuscitou. Agora, pessoas que estão mortas, todas elas estão na sepultura. Ok? Certo? Bom, então essas doutrinas unificam. Para exemplificar isso e a gente poder avançar aqui no nosso estudo, lembre nos tempos do Senhor Jesus. Jesus, ele era odiado pelas seitas do judaísmo, todas elas. Haviam 2 que eram a seita mais radical e a outra que era a seita mais liberal. A seita radical, você conhece bem. Qual era o nome da seita mais radical dos tempos de Jesus? Não, os radicais. Os radicais eram os fariseus. E aí tinha a seita dos liberais, que eram os saduceus. Por que os saduceus eram liberais? Porque eles liam a Bíblia sob os olhares da filosofia grega. Então eles não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Lembra que Jesus teve discussões com eles por causa disso? Só que mesmo tendo divergências, fariseus e saduceus,
quando eles tiveram um objetivo comum, eles se juntaram. E qual era o objetivo comum dos fariseus e saduceus que fez com que eles se unissem? Matar Jesus. Entendeu? E aí nós temos aqui, que nos ajuda também a entender um pouquinho da organização do capítulo 17. Então, lemos apenas até o versículo 2, que é a fala do profeta. Dos versículos 3 até o 6, nós vamos agora ver a descrição dos símbolos que João nos dá. E do versículo 7 até o 18 é a explicação do anjo. Então, até agora estudamos o primeiro bloco, que foi a fala do profeta João. Agora, nós vamos do versículo 3 até o 6, estudar a descrição dos símbolos que João nos apresenta ali. E a pergunta que vamos tentar responder é a seguinte: o que significa, ou melhor, que sistema religioso essa mulher representa? Nós já sabemos que ela está diante do seu juízo final, já sabemos que é um sistema religioso caído, já sabemos que ele é um sistema religioso mundial, mas ainda não identificamos que sistema ele representa. E agora João vai começar a dar algumas características para identificar. A primeira delas está no versículo 3. Então alguém pode ler aí, por favor. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok. Só por curiosidade, qual é a versão que o senhor está usando? A revista atualizada. Revista atualizada? Não, porque boa, gostei dela. Achei interessante a maneira como foi traduzido. Então, João vê o símbolo dessa mulher, montada numa besta com 7 cabeças, 10 chifres. Por enquanto vamos esquecer a besta e vamos nos concentrar na mulher. Tá? O texto nos diz, apenas esse detalhe da besta eu queria mencionar, que ela contém nomes de blasfêmia. E é a mulher, ou seja, é um sistema religioso que manipula, que controla essa besta. O que é blasfêmia na Bíblia? Vocês já estudaram isso, creio, com o Silas no capítulo 13. Lembram o que é blasfêmia na Bíblia? Quando se coloca no lugar de Deus. Quando o homem se coloca no lugar de Deus, isso é blasfêmia. O que mais? Perdoar o pecado. Exatamente. Tá? Tem algumas outras coisas que a Bíblia menciona, eu queria me concentrar nessa daqui. Lembrando que talvez vocês já tenham visto. Então, Jesus, certa vez estava pregando, e aí ele estava pregando na casa de Pedro. A casa estava bem cheia, repleta de pessoas, e um paralítico soube que Jesus estava passando por ali. E, desejando a cura, mas impossibilitado, alguns amigos desse homem sentem piedade, compaixão dele, decidem levá-lo até a casa de Pedro. Quando eles chegam lá, vendo a impossibilidade de conduzir esse homem até a presença de Cristo, eles sobem no telhado da casa. O telhado era feito de barro, não são telhas assim como as nossas. Eles abrem um buraco no telhado, descem esse paralítico na presença do Senhor Jesus. E então Jesus, vendo aquela cena, aqui nós temos o relato em Marcos 2, do 5 até o 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele, Jesus, deste modo? Isso é o quê? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? Então, vamos lá. A pessoa para quem eles estavam atribuindo o pecado da blasfêmia era digna da acusação? Não, porque Jesus é o quê? Jesus é Deus, então ele pode perdoar pecados. Mas o conceito aqui está correto. Quando um ser humano se crê autorizado para perdoar pecados, isso é uma blasfêmia aos olhos de Deus. Tá? Quando nós fazemos uma análise aí, na teologia das igrejas, o único sistema religioso que hoje pratica a doutrina conhecida como confissão auricular é a teologia da Igreja Romana. Por exemplo, no cânon católico do Concílio de Trento, nas páginas 440 e 870, eles dizem o seguinte: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. E ainda, quando um criminoso
confessa os seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Então eles creem realmente que o sacerdote, que o bispo, que o padre, ele está revestido de poder de perdoar o pecado das pessoas. Além disso, um filósofo muito conceituado também na teologia romana, logicamente que abaixo de São Tomás de Aquino, mas esse daqui se chama Afonso de Ligório, e é um filósofo importante para o desenvolvimento teológico da igreja. Ele diz o seguinte sobre a crença também da confissão auricular: o sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer ego te absolvo, absolve, ou eu te absolvo, absolve do pecado. Para perdoar um só pecado se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo também, dizendo ego te absolvo a peccatis tuis, que seria em latim. Inocêncio III, um papa muito importante também para a teologia católica, são dois, os mais importantes é Gregório VII e Inocêncio III. Inocêncio III escreveu: na verdade, não é exagerado dizer que, em vista do caráter sublime do seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. Então, é a crença de que realmente eles estão revestidos de autoridade divina, da onipotência de Deus, de perdoar os pecados dos seres humanos. Talvez alguns se questionem, mas a Bíblia diz que eu devo perdoar o pecado ao meu irmão. De fato. Só que como que é o nome da senhora? Jane. Quando a Jane me ofende, aí sim eu devo perdoar os pecados dela contra mim. E ela também precisa vir até mim e pedir perdão pelo pecado que cometeu contra a minha pessoa. Mas no que diz respeito à primeira tábua, que são os pecados contra Deus, o nosso dever é confessar unicamente a Deus e também sermos perdoados unicamente por Ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Alguns talvez pensem que essa é uma crença medieval, mas, por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos, existem outros também, eu separei apenas esse, que demonstram que a crença da confissão auricular, ou do poder de perdoar pecados da Igreja Papal, ela permanece até os dias de hoje. No ano de 2015 aqui, por exemplo, no finalzinho do ano, em dezembro, o Papa Francisco declarou que 2016 seria para a Igreja Católica o ano de Jubileu da Misericórdia. E o que é o ano do Jubileu da Misericórdia? É um ano especial, onde a Igreja ela abre uma porta bem sagrada lá no Vaticano, dizendo que nesse ano seriam perdoados alguns pecados especiais cometidos pelos membros da Igreja. Dentre esses pecados, por exemplo, está o aborto, está o adultério, pecados que eles, inclusive, acreditam que só o Vaticano tem autoridade para perdoar. Aqui no G1, falando sobre o que aconteceria ao longo desse ano, a matéria diz o seguinte: Papa oferece absolvição a mulheres que fizeram aborto durante o Jubileu da Misericórdia. Aqui num trecho mais abaixo, indulgências fazem parte de Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Perdão poderá ser obtido em várias igrejas do mundo, inclusive para mulheres que já morreram. Olha só que coisa. Duas crenças aqui que são agredidas. Em primeiro lugar, a crença do perdão de pecados. Em segundo lugar, a crença da mortalidade da alma. O ser humano, quando morre, o destino dele já está decidido. Não adianta eu fazer absolutamente mais nada. A pessoa, quando morreu, ela já está com o seu destino traçado. O destino dela é decidido enquanto ela está viva, não quando ela morre. Portanto, aqui nós temos alguns erros que aos olhos de Deus é blasfêmia. Segunda característica dessa mulher, voltando lá então, Apocalipse 17, versículo 4. Nós vamos agora ler sobre algumas características estéticas da mulher. E o que diz o texto? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Olha só, de fato, lá nos tempos de João, as mulheres que eram prostitutas,
se trajavam utilizando roupas com essas cores bem chamativas, bem vivas, bem fortes. Mas eu acredito que isso vai um pouco mais além. Alguns talvez pensem que isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora é apenas coincidência, mas eu particularmente penso que não. E é por isso que eu trago aqui para vocês. Dentro do conclave papal, aqui você vê o conclave reunido justamente na Capela Sistina, lá no Vaticano. O conclave é constituído de bispos e de cardeais. Os bispos utilizam a cor púrpura. Os cardeais utilizam a cor vermelha, escarlata. Como eu disse, pode ser coincidência? Até pode, mas eu acho muita coincidência. Muita coincidência. Que sejam exatamente as mesmas cores que o Apocalipse diz, ou mostra na estética dessa mulher, que também são utilizadas aqui pelo conclave papal. Além disso, o texto também disse que nas mãos dessa mulher tinha o quê? Um cálice, na verdade, e eu penso que não seja novidade para ninguém, que um dos elementos bastante centrais e importantes na Eucaristia, nas missas da Igreja Romana, é justamente o cálice de ouro, onde também uma crença que a Bíblia ela realmente não concorda, que é a crença da transubstanciação. Eu servi a igreja como coroinha durante bastante tempo, e eu me recordo quando o padre colocava a hóstia sobre o cálice, e ele fazia uma oração, e nessa oração a teologia católica diz que a hóstia ela se transforma literalmente no corpo de Cristo. Não é um símbolo. Eu me recordo inclusive que nós éramos ali ameaçados a não mastigar a hóstia, porque se o fizéssemos saía sangue da nossa boca. Então eu nunca tive coragem de fazer isso, né? Era ainda sair da igreja com os meus 15 anos de idade, quando aceitei o que hoje estou ensinando para vocês. Mas de fato eles creem que a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Eles não creem como nós cremos, que a hóstia é um símbolo. Ela de fato se transforma no corpo do Senhor Jesus. Então aqui nós temos a vestimenta, temos o cálice de ouro, e aí além disso, mais uma característica, essa agora no versículo 5. E o que diz aí a passagem? Na sua testa está escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe da prostituta, das prostitutas e das abominações da terra. Ok, obrigado. Então, segunda característica diz que essa mulher, ela é o quê? Ela é a mãe. Se ela é mãe, isso significa que ela tem filhas, né? Então ela tem filhas que também são prostitutas, que também estão embriagadas. E filha de igreja só pode ser o quê? Igreja também. Então são igrejas, agora não católicas. Qual é o outro braço importante do cristianismo que não é o braço católico romano? Protestante. Então o que o texto está dizendo é que a igreja papal aqui, ela é mãe da igreja protestante. Mas mãe apenas daquelas que se embriagaram com vinho. E o que é o vinho? Voltando ao que nós aprendemos, são falsas doutrinas. Então vamos lá. Será que isso se cumpre na prática? Se cumpre. Creio eu que não existe nenhum líder religioso do meio cristão hoje que represente esse movimento que hoje nós chamamos de ecumenismo melhor do que o próprio Cristo de Roma. Aqui está representado pelo Papa Francisco, mas na realidade desde o Papa João XXIII, que foi o Papa que decretou o Concílio Vaticano II, onde a Igreja Católica começaria a trabalhar com uma visão diferente da visão medieval. Eles chegaram à conclusão de, para conseguirem atrair novamente o rebanho que tinha se afastado da Igreja, eles não deveriam mais aplicar a Inquisição, a perseguição ou a hostilidade, mas agir através do discurso da união, do amor, do ecumenismo. E isso desde João XXIII, o Concílio Vaticano II, ocorreu entre os anos 62 até o ano de 65. E desde então, a Igreja Papal ela tem trabalhado justamente para atrair as suas filhas de novo. Então aqui você tem, por exemplo, líderes da Igreja Anglicana, líderes da Igreja Metodista, líderes da Igreja Luterana,
tá? Esse daqui que vem na sequência é o principal líder da igreja anglicana lá na Inglaterra, igreja oficial da Inglaterra. Aqui nós temos pastores protestantes pentecostais de vários lugares do mundo que foram até o Vaticano para visitarem e fazerem orações junto com o Papa Francisco. Esse daqui foi um episódio assim impressionante que aconteceu no ano de 2014. Eu não tenho tempo de tratar sobre ele aqui com vocês, mas esse cara, que é também um bispo da igreja anglicana, ele é muito amigo, porque ele morreu, muito amigo do Papa Francisco. E ele foi convocado para fazer uma reunião na igreja desse outro cara aqui chamado Kenneth Copeland, que é um dos pastores pentecostais mais famosos dos Estados Unidos da América. E no início do discurso do Tony Palmer, ele já iniciou dizendo o seguinte, no decorrer da sua palestra, dizendo assim: a protesta de Lutero terminou. A protesta terminou. Se já não existe mais protesta, qual seria a razão de ainda existir uma igreja protestante? Nós somos todos católicos de novo, dizia ele para aqueles líderes protestantes que estavam ali. Eu tenho esse vídeo aqui no meu computador, se alguém tiver interesse depois eu posso buscar. É um vídeo de 40 minutos, mas foi assim impressionante, mostrando o desenvolvimento da profecia. O Papa Bento XVI, quando ele ainda era líder do trono da Igreja Romana, ele disse algo que cumpre perfeitamente o que nós vemos na profecia. Ele disse assim: a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Por isso, outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Então, mostrando exatamente o que nos dizia a profecia. Uma outra característica dessa mulher é aquela que nós encontramos no versículo 6. Então, nós já vimos aqui várias delas. No verso 6, alguém pode fazer a leitura da próxima característica? Também não vai ser novidade. Então vi a mulher equiparada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com um grande espanto. Então a mulher agora está embriagada com sangue. E o que isso significa? Que ela é culpada do sangue do povo de Deus. Como eu disse, nós não precisamos aqui fazer muito esforço para entendermos que realmente a igreja papal é culpada do sangue de muitas pessoas que foram perseguidas ao longo de quase 1260 anos. Então nós temos várias imagens, vários documentos que hoje comprovam isso. Existem museus até inclusive da Inquisição, eu sei que tem um no Peru, em outros lugares por aí também, que mostram como os cristãos, como os judeus, como muçulmanos eram torturados e martirizados. Aqui você vê alguns instrumentos de tortura que eram praticados, e essa daqui é uma imagem, um dos momentos mais cruéis, né, da perseguição da igreja, que foi o massacre de São Bartolomeu. Eu não sei quantos já ouviram falar, ocorreu na França. A rainha Catarina de Médici tinha se comprometido com um salvo-conduto para os cristãos huguenotes que viviam na França, mas algo aconteceu, ela voltou atrás e autorizou com que o poder civil eliminasse os huguenotes que viviam ali. Isso aconteceu no mês de agosto do ano de 1572. Em apenas poucos dias de perseguição, acredita-se que mais de 70 mil huguenotes protestantes morreram na França. Era uma coisa terrível, né? A imagem aqui mostra corpos atirados ao chão, casas sendo invadidas. Isso aconteceu à noite de maneira especial. Eles entravam realmente na casa dos cristãos, dos huguenotes, arrancavam as pessoas ali de dentro, matavam pais, matavam mães, matavam filhos, não tinham misericórdia, e tudo isso aconteceu sob os aplausos do bispo de Roma. Quando ele soube do que estava acontecendo com os huguenotes lá na França, ele aplaudiu a atitude da coroa francesa. Bom, aqui então nós temos um resumo, né, das 9 características ou das 9 descrições que vimos da meretriz. A primeira delas, que ela estava sentada sobre muitas águas. Depois, que ela se prostituiu junto com os reis da terra, através das suas falsas doutrinas. Terceiro, que ela embebedou os habitantes da terra com as falsas doutrinas também.
Quarta, nos foi dito que ela estava também num deserto. Lembra? João disse que foi levado em espírito ao deserto. Eu até esqueci de comentar o que significa isso daqui. Lembra quando o Senhor Jesus visitou pela última vez o templo? E aí ele saiu, se retirou do templo e disse assim: eis que a vossa casa vos ficará deserto. Está lá em Mateus capítulo 23, no último versículo. O que representa o deserto aqui no caso? É que realmente esse sistema religioso caído, babilônico, aos olhos de Deus está deserto, mas não deserto de pessoas, deserto da presença de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Deus se retirou de lá. Na realidade, eu diria que Deus foi retirado de lá, e é isso que significa o deserto. Quinto, nos foi dito que essa mulher está montada sobre uma besta escarlate, vestida de púrpura, de ouro e de pérolas, e além disso escarlate também. Na fronte estava escrito esse nome: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Oitavo, ela estava embriagada com o sangue dos santos. E o nono é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Portanto, a conclusão que eu chego e que todos os estudiosos praticamente de Apocalipse 17 chegaram é que a grande Babilônia do Apocalipse é a igreja papal. Não há como negar. Todas as características ali nos conduzem a ela. E se você prestou atenção na última que nós vemos aqui, que ela é a grande cidade que domina, eu queria mostrar também rapidamente algumas evidências disso aqui para vocês. Olha que curioso. Quando o Papa Francisco, por exemplo, escreveu a sua carta encíclica no ano de 2015, chamado Laudato Si, falando sobre o planeta Terra, sobre o cuidado que deveríamos ter com o planeta Terra, ele convocou no Vaticano 70 prefeitos das maiores cidades do mundo para irem até lá e ouvirem o comunicado que ele teria a fazer da sua carta encíclica. Detalhe, no parágrafo 6º do capítulo, último capítulo da carta, se eu não me engano, ele sugere o domingo como um dia especial de descanso para salvar o nosso mundo, salvar a natureza. E ali estava, por exemplo, aqui está o Haddad, que na época era prefeito de São Paulo. Aqui mais acima está o Gustavo Frutti, que na época era prefeito de Curitiba. E aí tem muitos outros, Bill de Blasio, que era prefeito da cidade de Nova York. Muitos prefeitos de cidades importantes ali, ouvindo o bispo de Roma. Por quê? Se ele é um líder religioso, por que ele tem essa autoridade civil sobre pessoas ao redor do mundo? Aqui foi também um marco na história da retomada da influência da Igreja Romana. Vocês estudaram também no capítulo 13, quando ele, no ano de 2016, vai até o Congresso dos Estados Unidos da América e discursa perante todos os congressistas, deputados e senadores lá dentro do Capitólio, na América do Norte. A grande cidade que domina sobre o quê? Sobre os reis da terra. É isso que a Bíblia diz. Oi? Inclusive ele foi aplaudido. Exatamente, é isso aí. Aqui nós vemos o Papa também discursando perante o Conselho da União Europeia. Olha a quantidade de líderes, de homens ali, de poder e autoridade. Não são reis como na época de João. Mas talvez se João fosse escrever hoje, ele não diria assim: olha, a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas talvez ele substituiria por a mulher é a grande cidade que domina sobre presidentes, prefeitos, governadores, desembargadores, embaixadores e etc. E essa daqui é a última imagem. E eu deixei essa por último de propósito, porque isso daqui aconteceu como uma resposta. Aqui estão os 28 líderes dos países que compõem hoje o bloco europeu, e desesperados por causa do Brexit, não sei quantos viram isso, foi a saída da Inglaterra, um dos países de maior expressão do bloco ali europeu, e preocupados com o desmantelar, a fragmentação da Europa, os líderes decidiram se juntar e irem até o Vaticano para pedir socorro para o Papa, para fazer alguma coisa, porque a Europa estava em ruínas, e está na realidade até hoje. E por que eu acho essa foto muito significativa? Porque nós temos ali a Europa, curvada diante do bispo de Roma. Vejam esse detalhe, todos de preto e ele único de branco. Isso não é por acaso, é tudo muito bem estudado. Eu li, inclusive, certa vez que existe uma norma no Vaticano, que todos aqueles que vão se reunir com o Papa devem ir vestidos de preto, porque só ele deve estar trajado de branco. E ali atrás você tem uma pintura.
Uma tela que foi produzida por Michelangelo. E sabe qual é o nome dessa tela? O Juízo Final. O Juízo Final, o nome dessa tela. Então, essa daqui, ó, é uma tela na Capela Sistina, foi pintada por Michelangelo e que ele chama essa tela de Juízo Final. Mas é anjos? É o desenho? São vários anjos, demônios que estão ali também, alguns sendo condenados, exatamente, é isso aí. Então, eu acho muito significativo isso, porque para quem já estudou o sonho da estátua, por exemplo, lembrando que os pés representam a Europa fragmentada, então aqui nós temos a Europa fragmentada pedindo socorro para um grande líder religioso mundial e atrás o juízo final. E a ferida que cicatrizou também, né? A ferida que foi estudada já com os Silas aqui no capítulo 13, né? Bom, mas ainda nos resta, sabendo já então que dessa imagem a mulher é Roma papal, nos falta descobrir quem é a besta. E aí a gente vai precisar ler aqui um pouco da explicação do anjo. Então vamos lá. Nós vamos ler agora verso 7 até o versículo 13, corrido, quem for fazer a leitura. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Só um pouquinho. Então, para a gente resumir, para fixar bem a imagem, é isso daí que João está vendo. É justamente isso aqui. Então, a mulher está montada na besta, aí o texto diz que essa besta carrega a mulher, e isso tem um significado importante. A igreja que carrega, a besta que carrega, significa que ela sustenta a mulher, que ela está carregando. Mas ao mesmo tempo que ela sustenta a mulher, quem é que domina quem? Quem é carregado ou quem carrega? É lógico, porque se eu me assento, por exemplo, sobre um animal, é lógico que eu que tenho o controle dele. Vocês conhecem a história do profeta Elias? Alguém que nunca ouviu falar da história do profeta Elias? Pode levantar a mão, só para eu saber. Não? Já? Não? Aqui não? A história de Elias é bem interessante, porque ela nos ajuda a compreender justamente o que está aqui. E eu menciono isso porque eu sei que vocês já estudaram aqui sobre as 7 igrejas, certo? E uma das 7 igrejas, que é a igreja de Tiatira, faz menção sobre uma mulher lá dos tempos de Elias. Vamos ler? Isso, vamos ler lá. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 18 até o 20. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só que coisa, o que Jezabel fazia, segundo o texto? Ensinava o quê? Prostituição. Nós estamos estudando aqui em Apocalipse sobre uma prostituta, certo? Eu não tenho dúvidas de que quem João estava vendo aqui em Apocalipse 17 era a própria Jezabel. Porque nós sabemos que mulher em profecia é símbolo do quê? Igreja. Portanto, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, quando fala de Tiatira e chama a igreja nesse tempo de Jezabel, o que a Bíblia está querendo mostrar para nós? Que na época de Tiatira, a igreja cristã já tinha caído. Já estava indo por água abaixo. E quem era a igreja que dominava a Europa nessa época? Era justamente a igreja papal. Voltando para a história de Elias, para quem conhece, Jezabel tinha um marido. Quem era o marido de Jezabel? Lembra o nome dele? Acabe.
Ou seja, Jezabel, na realidade, ela era sustentada por Acabe, que era o rei de fato. Mas quem que mandava em quem de verdade, para quem conhece a história? Era Acabe que mandava em Jezabel ou era Jezabel que mandava em Acabe? Vocês estão entendendo? Entenderam agora o exemplo? Jezabel, Acabe. Eu costumo dizer que Jezabel era aquela esposa feminista radical de hoje, né? O marido não manda em casa de jeito nenhum. Sempre foi assim. Então, voltando aqui, eu usei esse exemplo para nós entendermos que lá na história do Antigo Testamento, nós já tínhamos Acabe e Jezabel dando o exemplo do que aconteceria aqui na profecia bíblica do Novo Testamento. Então, Jezabel e a besta seria um antítipo de Acabe. Pode seguir. Versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Mais uma pausinha só rápida. Entenderam mais ou menos? Sim. Então o texto disse que essa besta tem 7 cabeças. E aí nos foi dito que dessas 7, 5 caíram. Um ainda não chegou. Quando chegasse, duraria pouco tempo. Tá? Vamos ao versículo 11. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, que faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Pode seguir. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E agora ele falou dos chifres, saiu das cabeças e foi para os chifres. E diz que os chifres dariam autoridade para essa mulher durante 1 hora. Ou melhor, eles reinariam durante 1 hora e depois dariam para a mulher a autoridade que eles possuíam. E o que aconteceria no final? Para finalizar a leitura, versos 16 e 17. Os 10 chifres que você viu, que é a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. Ok, então vamos resumir tudo o que a gente viu aí. Então, em primeiro lugar, vimos que essa era uma besta vermelha, escarlate, que ela tinha nomes de blasfêmia. Vimos também que ela tem 7 cabeças, sobre essas cabeças tem 10 chifres. Vimos ainda que em algum momento, alguma dessas cabeças era e não é, e está para subir do abismo, e que quando subir do abismo vai caminhar para a destruição. Vimos que uma dessas cabeças também será o 8º rei. Além disso, que ela recebe a autoridade dos 10 chifres, que a besta e os 10 chifres odiarão a igreja, a prostituta, e finalmente que o reino será dado para a besta também. Bom, o que seria essa besta? Esse que é o ponto mais complicado de Apocalipse 17, que é onde nós encontramos ali algumas divergências, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês 2 possibilidades. Na realidade, eu acredito que as 2 elas se encaixam. Eu vou explicar isso no final do estudo. A primeira corrente de estudiosos entendem que essa besta seria o próprio Satanás, ou seja, que esse sistema religioso está montado sobre a direção de Satanás. E por que razão? Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças, lembra? Para quem já estudou, ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Eles possuem até a mesma cor, diz que era o dragão vermelho também, lá no capítulo 12, o escarlate. E os 2 poderes se opõem ao Senhor Jesus Cristo. Então alguns partem do princípio de que essa besta ali é Satanás. Sinceramente, eu acho que é muito raso. Por mais que
lá no capítulo 12, diga que o dragão é Satanás, vamos fazer um raciocínio aqui rapidinho. Quando eu perguntei para vocês quem era o dragão, eu aceitei a resposta que vocês me deram que o dragão é Satanás, porque a resposta é bíblica. Mas se nós vamos a fundo, o dragão não é o próprio Satanás agindo. Ele age por trás dos panos. Ali nos diz que o dragão perseguiu a mulher que estava para dar o quê? A luz. Lembra? Quem era essa mulher? A igreja. A igreja do Antigo ou do Novo Testamento? Do Novo Testamento. É dos dois. A igreja que estava grávida para dar a luz. Quem é esse que estava para nascer? Era Jesus. Jesus. Portanto, a igreja do Antigo ou do Novo Testamento que estava grávida? É do Antigo, certo? Do Antigo Testamento. Ela que estava grávida. Essa igreja, em um dado momento, ela é personificada em uma pessoa. Quem foi a pessoa que Deus escolheu para dar a luz a Jesus? Maria. O diabo perseguiu a Jesus? Perseguiu, literalmente, sim ou não? Sim. Perseguiu, mas ele foi em pessoa perseguir Jesus? Não. Quem foi que ele usou? Herodes. Herodes era rei de qual império? Romano. Então, o dragão, na conclusão que os estudiosos chegam, é Satanás agindo através das nações que não entregam seu poderio nas mãos de Deus. Lembra que diz a Bíblia? Feliz é a nação cujo Deus é a nação que Deus não é o Senhor. Quem vai ser o Senhor da nação? Só pode ser. Entendeu? Então, o dragão, lembre-se disso, é Satanás agindo através das nações. Por que isso é importante? Você já vai entender. Tá certo? Então, numa primeira interpretação, essa besta seria Satanás. Aí, como ficaria então essa questão aqui? É Satanás, mas então o que significa esse negócio de era, não é, mas aparecerá? Aí os estudiosos, eles aplicam da seguinte maneira, essa expressão. Isso vai ficar mais claro para vocês quando estudarem o capítulo 20. Eles entendem o seguinte: Satanás era, é ele hoje. Ele hoje. É o tempo era. Era é hoje. Satanás não é. Vai ser durante o milênio, onde ele não vai ter mais poder para perseguir, para tentar, para fazer absolutamente nada. Como eu disse, vocês vão estudar isso provavelmente vai ser o Silas e Flores, com o Silas daqui a algumas semanas. Então, hoje é o era. Não é no futuro, quando durante o milênio Satanás vai ser aprisionado. Aparecerá é quando depois do milênio ele é solto. E aí ele vai lutar contra o povo de Deus. Mas finalmente acontecerá a destruição dele. Aí os estudiosos concluem, portanto, era, não é, vem do abismo. Lembra que Apocalipse 20, os que já têm um conhecimento básico, fala que a terra vira um abismo, onde Satanás é aprisionado. E então o texto diz que ele vai caminhar para o quê? Para a destruição. É justamente o que vai acontecer com Satanás no capítulo 20. Então já fica o convite para você voltar e entender um pouco melhor isso daí. A segunda corrente, e é por isso que eu creio que há harmonia entre as duas, entende que essa besta escarlate é símbolo dos Estados Unidos da América. E faz muito sentido também. Tá? Por quê? Porque no panorama escatológico do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global. Os Estados Unidos da América, segundo Apocalipse 13, é o último império político com autoridade realmente militar que surge na escatologia bíblica. E esse império assumirá atitudes imperiais, obviamente, como os impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Vocês conhecem a história, acho que o Silas deve ter contado, né, que os Estados Unidos da América foi formado por cristãos protestantes oriundos da Europa. E além disso, tem uma coisa nos Estados Unidos que eles chamam de destino manifesto. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso. O norte-americano, na sua fundação, os Foundations Fathers, você pega lá, por exemplo, John Adams, Thomas Jefferson, George Washington, eles realmente acreditavam que os Estados Unidos foi uma nação levantada por Deus para cumprir um propósito messiânico especial. E é por isso que muitos estudiosos, um deles é o Vanderlei Dornelis, eu sugiro para quem ainda não leu esse livro, faça a leitura de um livro chamado O Último Império. Eu não lembro se foi uma dissertação ou uma tese doutoral do Vanderlei Dornelis.
Mas ele fez um estudo baseado ali em cultura e etc., provando que a mente do norte-americano é uma mentalidade imperialista, que essa é a intenção deles. Aí você tem, por exemplo, o American Way of Life, já ouviram falar também sobre isso? Que é o estilo de vida americano. Então eles querem levar isso para as nações, porque eles acreditam realmente que são os melhores, que tudo eles querem ser os melhores. São em muitas coisas de fato, né? Mas biblicamente nós temos uma visão negativa dessa mentalidade norte-americana. Então, baseado nisso, aqui nós vamos avançar para o final. Olha só, atenção a esse ponto aqui. Quantas cabeças tem a besta? 10. Não, cabeças. Cabeças são 7, né? Chifres são 10. Então, olha só. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, cada uma das cabeças da besta representa uma nação que provocou algum tipo de perseguição contra o povo de Deus. Por isso que eu disse que o dragão é Satanás agindo através das nações. Então as 7 cabeças é cada uma dessas nações que o diabo usou para provocar dificuldades para o povo de Deus. Isso começou com que nação? E o Egito provocou dificuldade para o povo de Deus? E como, né? Aí vem a Assíria. A Assíria também? Sim. Se você estuda a história do antigo Israel, inclusive os assírios foram responsáveis por destruir o reino de Israel no ano 722 a.C. Os assírios. As 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte, exatamente. Babilônia provocou? Provocou. No Império Medo-Persa, o povo de Deus esteve ali também? Teve, e teve dificuldades? Lembra da história da Ruth? A rainha Esther? Assuero aconteceu aqui, no Império Persa. E o Império Grego provocou também dificuldades para o povo de Deus? Vocês já leram a história de Macabeus? Sabe o livro de Macabeus, que está na Bíblia Católica? Isso aconteceu dentro da dinastia dos Seleucidas, que era um dos 4 generais de Alexandre o Grande, e eles mutilaram, eles esquartejaram uma família inteira de judeus diante dos olhos da mãe, que viu seus filhos morrendo, porque eles não se curvavam diante dos deuses pagãos. Então, o Império Grego também. E o Império Romano? Nossa, esse daí é até covardia, né? Os Césares e etc. Então, nós temos já uma cabeça, 2, 3, 4, 5, 6. E a última, Roma Papal. E Roma Papal perseguiu também? Satanás, agindo através das nações para provocar dificuldades para o povo de Deus. Cada uma dessas cabeças. Existem divergências aqui? Existem. Eu particularmente tenho um outro ponto de vista aqui. Tem alguns estudiosos da igreja que também têm. Mas no final sempre chega a mesma coisa. Alguns acreditam que não começa com o Egito. Tem pessoas que acreditam que começa com Babilônia. E aí aqui entraria no final França e Estados Unidos da América. Então, mas no final sempre dá no mesmo, que é o quê? A 8ª cabeça. Então a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder norte-americano, conforme representado pela besta de 2 chifres, em Apocalipse 13 e 11. Eu quero mostrar aqui agora para vocês por que eu acredito que faz muito sentido dizer que a besta, aqui a 8ª cabeça, possivelmente seja os Estados Unidos da América. Lembra do dragão? Que eu falei lá atrás, que nós falamos? Que ela tem as características do dragão, essa besta aqui, né? Agora, Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Só um pouquinho. Quem é a besta que sobe da terra? Os Estados Unidos, correto? Pode seguir. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Captaram? A besta que sobe da terra. Besta na Bíblia é símbolo de nação. Terra é lugar não povoado. Cordeiro é símbolo do que na Bíblia? De quem? De Jesus, né? Símbolo de Jesus. Então é uma grande nação, uma potência, que surge de um continente desabitado, porque terra, diferente de água, não são povos, é um local desabitado. Então é uma grande nação que surge de um lugar desabitado, ou melhor, não civilizado, com ideais cristãos, protestantes, porque a besta que sobe do mar
é o catolicismo, então a da terra seria o protestantismo, tem 2 chifres. O que é chifre em profecia, sabe? Não. Chifre em profecia, diz Daniel 11, é símbolo de poder. Os 2 poderes ali que regem a nação norte-americana são garantidos na primeira emenda que eles fizeram na sua Constituição. Eles dizem que haveria uma separação entre igreja e Estado. É a república e o protestantismo. 2 coisas separadas, são os 2 chifres do cordeiro. Mas essa nação, que é uma potência, que surge de um novo continente, qual que é o único continente que na história é chamado de Novo Mundo? É a América. Então é uma nação poderosa que surge da América, que nasce com bases protestantes, que separa o Estado da religião, mas ao mesmo tempo fala como o quê? Fala como um dragão. Então, por essa razão, os Estados Unidos, embora nasça com essas características positivas, em algum momento da história, e nós já estamos vivendo nesse momento, essa nação se coloca nas mãos de Satanás. E é isso que a profecia está mostrando. E quando ela se coloca nas mãos de Satanás, ela começa a carregar quem? Não. A mulher. Então aqui nós temos agora uma união que pareceria absurda entre Vaticano e Estados Unidos também. Tá? É isso que a profecia está mostrando. Aqui é um estudo que mostra, justamente no livro do pastor Vanderlei Dornelles, uma pesquisa interessante, porque, como disse ali a irmã, o texto diz que a 8ª cabeça precisa vir de um dos 7. Então, como que os Estados Unidos viria de um dos 7? Os Estados Unidos têm um vínculo muito forte com essas nações que são representadas pelas bestas anteriores. Aqui, por exemplo, na nota do dólar, eles ali transmitem símbolos que estão presentes, por exemplo. Aqui é um símbolo religioso, a questão do cordeiro. Aqui você tem a pirâmide com 13 camadas, deixa eu avançar aqui, a pirâmide, que representa muito bem a nação egípcia, mas aí nós temos também presente algarismos romanos, e aqui a própria inscrição em latim, Novus Ordo Seclorum. Sabe o que significa isso daqui? Nova ordem mundial, ou a nova ordem do século. É a intenção, por isso a questão do destino manifesto, eles nasceram com esse propósito. Vocês não lembram da época em que houve uma bipolarização no mundo entre o capitalismo e o socialismo soviético? Eram a União Soviética e os Estados Unidos aqui brigando pelo domínio do mundo. Isso acontece até os dias de hoje. Tá? Então, o Egito representado ali, Roma representado ali, mas além disso também tem a águia. E essa águia era utilizada no Império Grego para representar Zeus. Então, há um vínculo, o olho de Horus ainda. Lembra, Horus é um deus egípcio. Então existe um vínculo sim, uma raiz dentro dos Estados Unidos da América, que puxa eles não só a Europa, mas também as nações, aos impérios que nós vimos ali, representados pela cabeça da besta. Bom, e aqui vem o texto mais importante. Né? Esse, sem sombra de dúvidas, é o texto mais central ali do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Alguém pode ler? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém. O que esse texto está mostrando para nós? Nem tudo está perdido. Exatamente. Né? Esse texto mostra que, muito embora tudo aquilo que vimos aí na profecia seja, de certa forma, assustador, preocupante, e quando nós nos comparamos ao poderio dessas nações, nós nos sentimos pequenos diante delas, a vitória já está garantida. Porque a Bíblia diz que por mais que essas nações tenham o seu projeto de poder secular, um dia todas elas chegarão ao fim, assim como algumas já chegaram. E por mais
que os Estados Unidos da América, que o papado hoje tenham esses seus ideais aqui nessa terra, a Bíblia diz que todos aqueles que juntamente com o Cordeiro estiverem pelejando ao seu lado, eles vencerão. E olha a característica desse povo. Em primeiro lugar, eles foram chamados. Em segundo lugar, eles foram eleitos. E por que foram eleitos? Porque escolheram ser fiéis ao Senhor. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Sabe, eu não sei se você prestou atenção, mas quando nós vemos o versículo 18 de Apocalipse 17, ali foi dito quais serão as pessoas que não terão nenhuma chance contra o mal nessa batalha. Nenhuma chance. E sabe quais são essas pessoas? São aquelas que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A única forma de nós vencermos essa guerra, a única maneira de nós sermos chamados, que já é o que Deus está fazendo com muitos que estão aqui. Só que ser chamado não é o suficiente. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não é porque Ele escolhe. Quem escolhe somos nós, sabia? Quando Ele diz assim, poucos são escolhidos, dá a impressão que é Deus quem está escolhendo. Não. Ele chama todos. Quem vai escolher é você. Então, Deus te chamou para participar disso daqui. Porque Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Porque Ele quer que quando essa batalha chegar ao seu clímax, ao seu fim, que você esteja do lado do Cordeiro. E a única maneira de você estar do lado do Cordeiro é o seu nome sendo registrado no livro da vida. E sabe qual é a única forma do seu nome ser registrado no livro da vida? Aceitando o Senhor Jesus e descendo as águas do batismo. Amém. Ao contrário, não há como. Portanto, eu queria dizer para você hoje que está nos visitando, que se você ainda não tomou essa decisão, e se você já tomou, mas está deixando ela assim para depois, faz isso com urgência. Faz isso com urgência. Nós não sabemos o que acontecerá com a nossa vida no dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, estamos aqui bem, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, saindo daqui para fora. Então, para todos aqueles que têm a oportunidade, estão convencidos das verdades que estamos estudando aqui, chegou a hora de dar o passo mesmo. Faça parte da igreja do Senhor, do povo do Senhor, o povo que milita hoje, mas o povo que em nome de Jesus também vencerá. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você seja um vencedor. Amém? Amém. Querido Pai bondoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós elevamos a Ti uma prece nesse momento, agradecendo em primeiro lugar, porque o Senhor não tem escondido o futuro aos nossos olhos. O Senhor tem nos dado o privilégio de conhecermos tudo aquilo que aconteceu na história e tudo aquilo que acontecerá amanhã. Amém, Pai. Nós estamos aqui como pessoas honradas pelo Senhor, pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo e por quem o Senhor tem demonstrado um carinho muito especial, a ponto de revelar os mistérios da história humana, a ponto de nos desvendar, Senhor, os desejos do Teu coração, desejo maior de todos, que é aquele de nos salvar e nos levar para morar contigo no reino dos céus. Amém, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Senhor, de certa forma, quando estudamos as profecias, os nossos corações se angustiam. Nós nos preocupamos porque vemos quão pequenos somos diante das dificuldades, diante das lutas que nos aguardam. Mas nessa noite nós queremos buscar refúgio, buscar guarida sob as mãos protetoras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E que naquele dia, Pai, quando nós formos alvos das lutas, das aflições, das perseguições, que o Cordeiro que simboliza o sacrifício do nosso Salvador no Calvário, que Ele possa derramar sobre a nossa vida graça especial, o seu sangue purificador, cheio de poder, para nos dar forças, para que mesmo, Senhor, que as lutas sejam imensas,
que nós nunca neguemos o nome bendito e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nos prepare, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos amigos que estão aqui. Amém. Que o Senhor acalme o coração deles. Amém. Que o Senhor guie a vida deles neste mundo tão turbulento que vivemos. E que esses pés, que hoje têm trafegado, que a cada semana têm caminhado para vir até aqui à igreja do Juvevê, que esses pés, Senhor, possam muito em breve estarem prontos para cruzarem os portais da Nova Jerusalém. Amém. Guie esse povo, Senhor. Amém. Guie esse povo. Que o Senhor quebre do nosso coração todo o preconceito, tudo aquilo que nos prende ainda às tradições desse mundo e nos ajude, como disse o irmão Flores aqui agora, a tomar uma decisão apressada ao lado da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nos dê forças. Essa é a nossa oração. Amém. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Terça-feira que vem, o capítulo 18. Estamos caminhando para um desfecho final. Que Deus nos ampare e traga todos de volta aqui por saúde para estudarmos mais um outro capítulo.